Eu sei que a maioria das pessoas não estão preparadas para esse vídeo. A maioria irá sair nos primeiros segundos, porque elas amam servir o sistema. Elas amam ser escravas do sistema. Sem dizer que requer uma expansão de consciência considerável para entender muitas coisas aqui. Ele é um barulho na matriz, uma sirene. E aqueles que estão prontos, ou pelo menos um pouco acordados, irão ouvir esse barulho e entenderão que esse é um chamado. Nesse vídeo, não vou falar o porquê vejo dessa forma. Vou apenas mencionar em tópicos. Se você tiver interesse em saber o porquê eu vejo assim, deixe aqui embaixo nos comentários. Matias, eu quero saber mais sobre esse ponto. Ele está dividido em tópicos. E esses tópicos incluem o físico, o mental e o espiritual. Como eu falei, a grande maioria das pessoas não consegue assistir um vídeo desse até o final, porque fere diretamente as suas convicções, as suas crenças. E essas crenças e convicções não são delas. Essas crenças e convicções veio do sistema, veio da Matrix. É uma programação social. Lembre o que eu disse. Esse vídeo é um barulho na Matrix, uma sirene. Se você ouviu, parabéns. Enquanto as pessoas brigam por políticos da direita ou da esquerda, esses políticos compartilham o poder e se fortalecem. E nessa discórdia e divisão da população, eles sempre se dão bem e irão sempre se dar bem, enquanto existir pessoas para sustentar esse sistema. Sou a favor do fim do Estado. O Estado é um sistema corrupto, uma máfia muito bem organizada. Ele existe para te controlar, para te explorar. Esse é o trabalho do Estado. Essa é a função do Estado. Mas é claro que isso está maquiado como um serviço prestado à sociedade. Um mundo sem políticos é um mundo de maior liberdade e possibilidades. O Estado e os políticos só existem porque as massas não pensam. As massas não têm autonomia, não têm capacidade de discernimento próprio, apenas segue, apenas obedece. E os dois são cúmplices dessa trama. Mas aqui estou fazendo um convite para começar o fim desse sistema. Mas para isso é preciso que mais pessoas acordem, mais pessoas percebam que nós não precisamos desse sistema. Tanto o conservadorismo como o progressismo são vazios e idiotas. O conservadorismo não entende a impermanência e a mudança da natureza. Já o progressismo se tornou uma ideologia idiota de coisas vazias e insignificantes, porém, os dois estão no mesmo barco. No mesmo barco. Precisamos ver além desses dois viés do mundo, progressismo e conservadorismo. Sou a favor do fim das religiões. As religiões, assim como o Estado, é um sistema exploratório. Religiões não foram criadas para libertar ninguém. Elas foram criadas para controlar os rebanhos. Inclusive, em algumas, usa-se até pastor e ovelhas. Reconheço também que só existem por causa das massas, porque as massas estão sempre precisando de alguém que os diga o que fazer, quando fazer, por que fazer, ou por que não fazer, quando deixar de fazer. Sou a favor da pena de morte. Tem alguns casos que, infelizmente, não tem conserto. A única forma é deportar o cara para outro mundo. Aqui não resolve. Sou contra a prisão perpétua, por alguns motivos. Sou a favor do aborto até as 16 semanas de gestação. Sou a favor da eutanásia para casos terminais, pessoas que estão sofrendo muito ou estão dependentes de aparelhos sem expectativas de recuperação.
Sou sempre a favor da morte, nunca do sofrimento. A morte deve ser vista como parte da vida, inerente à vida. Álcool, drogas, pornografias, jogos não são o problema. O problema é o vazio que as pessoas carregam dentro de si e recorrem a essas coisas para poder fugir desse vazio. Essas coisas nunca são de fato o problema. Os traficantes de drogas não são o problema para o mundo. O problema é o pai, a mãe, o filho, a filha, o sobrinho, a sobrinha que consomem essas coisas. Eles é que estão de fato financiando o tráfico. O tráfico não existiria se não existisse os consumidores. Onde existe demanda, existe sempre a oferta. Isso nunca irá acabar do mundo enquanto existir consumidores. A mídia está te manipulando todas as vezes que fala que está combatendo. Quando o governo fala que está combatendo, quando a polícia fala que está combatendo, isso nunca irá acabar de fato enquanto existir consumidores. A pergunta fundamental para se ter um filho deveria ser: eu estou mesmo ciente, eu estou mesmo consciente que quero trazer uma vida para o mundo de dor, sofrimento, doenças, envelhecimento e morte. Eu quero mesmo isso. Quando pensamos em ter um filho, ou quando as pessoas pensam em ter um filho, elas só pensam na parte de abraçar, de dar carinho, de dar amor, ter aquele descendente ali. Mas as pessoas não pensam em toda a complexidade física, psicológica e espiritual que esse indivíduo passa. Dificuldades psicológicas e questões existenciais. Então nós devemos perguntar: eu quero mesmo trazer um filho para o mundo para viver tudo isso? Isso é uma pergunta profunda. Somente alguém com uma consciência bem desenvolvida faria uma pergunta dessa. Mas essa pergunta ela deve ser fundamental na vida de qualquer pessoa. Uma vez que essa pessoa responda: sim, estou ciente de tudo isso. E estou ciente de todo o sofrimento que esse indivíduo pode passar. Eu quero trazer ao mundo a si mesmo. Na inconsciência isso não é feito. E assim perpetuamos um mundo de complexidade. Duas pessoas só devem ficar juntas se for bom e prazeroso para as duas partes. Nunca por um contrato social, religioso, filhos ou apego material. Em resumo, o casamento só deve existir se for bom para os dois. Se formos levar isso em consideração, a grande maioria das pessoas que estão casadas hoje não era para estar mais. Porque muitas pessoas estão apenas por um contrato social, apegos e uma série de questões, e menos o prazer, o compartilhamento e o sentimento amoroso um pelo outro. Todo ser humano que tem uma vida vazia e pensa em ter um filho para que a sua vida tenha sentido, não deveria ter esse filho. Ninguém deve trazer um indivíduo ao mundo para preencher um vazio. Se essa pessoa tem um vazio e pensa em ter um filho, ela deve pensar em tratar o seu vazio. O sexo não deveria ser visto como algo apenas físico e mundano. O sexo deve ser visto como algo transcendental, uma experiência transcendental. Todo ato sexual que é feito por livre e espontânea vontade por duas pessoas compartilha afeto. Eles estão experimentando um estado transcendente. A escravidão, tortura e aprisionamento de animais deve acabar. A população deve exigir que a indústria ponha fim à criação de porcos e galinhas em gaiolas ou ambientes superlotados como é. Porcos e galinhas vivem em gaiolas ou em superlotação. Que o bem-estar animal seja de fato aplicado na prática, que seja de fato respeitado em todos os lugares desse mundo. Fim à escravidão dos animais. Sou a favor da eutanásia
para animais de rua que estão debilitados, feridos, doentes, velhos e incapazes de caçar de alguma forma. É melhor uma morte sem dor do que um sofrimento constante. Coma para viver, não viva para comer. Obesidade não é bonita e nem saudável. Não romantize isso. Tudo que nos ensinaram sobre liberdade, felicidade e sucesso não é o que parece ser. Devemos tratar a natureza e todos os seres vivos com muito respeito, sem causar dor, sofrimento ou agressão. Não precisamos de mais avanço político, econômico ou tecnológico. Precisamos de um avanço psicológico na humanidade. Sem esse avanço psicológico, o futuro se mostra sombrio e até mesmo desastroso. Saúde mental não é um luxo, é sobrevivência. Sem autoconhecimento, você se torna refém das suas próprias emoções, da sua própria mente, e irá viver em escravidão. A primeira Matrix é espiritual, a segunda é psicológica e a terceira é esse mundo físico que percebemos com os 5 sentidos e os seus valores. A verdadeira liberdade começa e termina na mente. A maioria dos homens e mulheres são crianças emocionais que precisam se desenvolver. Elas ainda estão presas lá na infância. O corpo é de um adulto, mas as emoções, o mundo mental é infantil. A Matrix não precisa te forçar a nada. Só é preciso que você tenha medo. O medo te faz servir a Matrix. Essa escravidão é sempre voluntária. A maioria das pessoas temem a liberdade, porque a liberdade é imprevisível e desconhecida. O poder real vem da independência mental e emocional. Quem sempre precisa de validação externa é sempre escravo de alguém ou do mundo. Sem uma evolução da consciência urgente, caminhamos para um mundo cada vez mais vazio, artificial, consumista e infeliz. A verdadeira espiritualidade é uma experiência direta, não uma doutrina. Não precisamos de gurus, religiões, tradições, padres, pastores, livros sagrados para nos conectarmos com aquilo que é verdadeiro e real. A busca pela verdade deve ser uma busca pessoal e livre, não por uma doutrina, não por uma crença, não vindas por livros ou escrituras. A verdade não está contida em lugar nenhum. A verdade é uma experiência sempre presente e universal. Tecnologia sem consciência é apenas mais uma nova forma de escravidão. A cada dia, as máquinas estão se tornando mais fortes e a grande maioria dos seres humanos se tornando cada vez mais fracos. O mundo, o corpo e a mente só existem porque estamos conscientes. Sem essa consciência, nada existiria. Sendo assim, o único poder real é a consciência, porque sem a consciência de existir, nada existe. Até hoje, todas as revoluções deixaram o mundo exatamente como estava. Continuamos a ter guerras, fome, roubos, violência e miséria. Mas o anarcoconscientismo é a revolução final. É aquilo que o mundo precisa e que sempre precisou. O anarcoconscientismo é a última saída.